O mundo das sombras é a maior ameaça que a humanidade já enfrentou. Ele envolve o mundo humano em uma fumaça negra e sufocante. Ninguém sabe ao certo o que acontece lá dentro. Porém, todo lugar que essa névoa escura alcança, nada permanece vivo. Se os humanos quiserem sobreviver, precisarão dominar esse mundo de sombras. Entre os heróis reunidos, um deles demonstrava confiança excessiva e afirmou que acabaria com o dragão. Ao ouvir isso, a criatura ficou furiosa e avançou para atacá-los. Para conter o golpe, Rafael correu à frente erguendo seu escudo. No entanto, antes que o ataque os alcançasse, ele simplesmente desapareceu. Ficou claro que Dezer havia bloqueado tudo com um feitiço. O dragão tentou atacar novamente, mas mais uma vez Dezer anulou o golpe e explicou que já havia analisado o padrão mágico da criatura e selado completamente sua magia. Ao ouvir isso, todos partiram para o ataque. Quando o dragão tentou contra-atacar mais uma vez, Rafael finalmente teve sua chance de brilhar. Guerreiros e magos uniram forças, atacando com tudo que tinham. Ajas desferiu um golpe poderoso que resultou em uma explosão gigantesca. Com a derrota do dragão, todos comemoraram. Dezer também sentiu alívio, acreditando que finalmente poderiam retornar. A noite caiu, mas nenhuma mensagem de retorno apareceu, e eles ainda não haviam sido enviados de volta. Talvez fosse necessário aguardar mais um pouco. Tenho certeza de que logo voltaremos, disse alguém. 150 milhões lutaram contra aquele dragão, e apenas 6 sobreviveram. Essas palavras fizeram Dezer lembrar de quantas vidas foram perdidas naquela batalha. Nesse momento, Sila disse que eles haviam vencido e não deveriam se entristecer agora. Ela ainda elogiou Rafael por ter bloqueado o ataque do dragão. Rafael respondeu que não tinha feito grande coisa e que só venceram graças a Dezer. Todos concordaram. Se Dezer não estivesse ali, a vitória jamais teria sido possível. Mesmo sendo tão poderoso, ninguém parecia conhecê-lo. Ele explicou que isso acontecia porque era apenas um humano comum. Depois disso, Rafael começou a perguntar o que cada um faria ao retornar. Zorta afirmou que o mais importante seria impedir que o mundo das sombras se reconstruísse. Quando perguntou a Ajas, ela apenas o encarou com um olhar mortal, como se ele tivesse roubado algo dela. Enquanto isso, Dezer lembrava de uma garota que havia morrido naquela batalha. Antes que pudessem aprofundar os pensamentos, uma energia mágica começou a emanar do corpo do dragão derrotado. Zorta explicou que aquilo vinha do coração do dragão, responsável tanto pela circulação do sangue quanto pelo armazenamento de mana. Com a circulação interrompida, a energia não tinha para onde ir. Um colapso estava prestes a acontecer. Eles ergueram uma barreira para se proteger, mas a explosão foi tão intensa que atravessou o escudo. Nem mesmo Dezer conseguiu contê-la com seus poderes. Depois de tudo isso, vamos morrer aqui. Quando Dezer abriu os olhos, estava em um lugar completamente diferente. Uma jovem subia ao palco e dava boas-vindas a todos à Academia Abra, a mesma da qual ele havia se formado. Bridi anunciou que todos os estudantes passariam por testes e que apenas 600 seriam aceitos. Para isso, precisariam atravessar um mundo das sombras criado exclusivamente para o exame. Assim, ela deu início ao exame de entrada do ano 3613. Ao ouvir o ano, Dezer entendeu imediatamente, ele havia voltado no tempo. A batalha contra o dragão começara em 3616 e se estendera por 10 anos, custando tudo o que eles tinham. Agora não havia dúvidas, ele realmente estava no passado. Logo, uma estudante do segundo ano se aproximou. Era Ledoria, sua futura mentora. Dezer lembrava bem, ela era uma maga de fogo genial, primeira colocada no ranking da academia. Ao analisar o perfil dele, Ledoria percebeu que Dezer era apenas um humano comum. Mesmo que passasse no teste, seria enviado para a classe Beta. Na academia, filhos de nobres iam para a classe Alpha, enquanto plebeus eram destinados a Beta, independentemente de talento. Ledoria o conduziu até o salão principal, onde os alunos se impressionavam com a estrutura. Ela comentou que todos pareciam espantados, exceto ele. Dezer respondeu que estava sim impressionado, apenas não demonstrava no rosto. Enquanto se dirigiam ao local do teste, alguém chamou Ledoria pelo nome. Era um nobre chamado Eliaim. Ao ouvi-lo, Dezer lembrou que ele era um mago de água. Eliaim zombou, provocando e lembrando que já havia derrotado Ledoria antes. Ao descobrir que Dezer era um combinador, passou a ridicularizá-lo ainda mais, afirmando que alguém como ele nem deveria fazer o exame. Quando todos foram chamados para o teste, Ledoria, irritada, ameaçou Dezer dizendo que, se ele não passasse,
ela mesmo perseguiria com um chinelo. Já no salão, Desir procurava alguém com o olhar até ouvir uma voz atrás dele, dizendo que ele parecia um idiota olhando para todos os lados. Ao se virar, ficou chocado. Era Romântica. Ele jurou internamente que não deixaria aquela tragédia se repetir. Tentou chamá-la, mas como ainda não se conheciam, ela estranhou ele saber seu nome. Desir improvisou, dizendo que havia visto o nome dela na tela e que faziam parte do mesmo grupo de teste. Ela desejou boa sorte e se afastou. Você não faz ideia do que foi perder você, mas desta vez será diferente. Logo depois, Ledori informou que ele estava no grupo D. O teste seria uma corrida dentro do mundo das sombras, sem grandes perigos, pois qualquer ferido grave poderia sair. Porém, El apareceu explicando que o uso de magia e ataques era permitido, então ferimentos seriam inevitáveis. Eles foram apresentados à mentora do grupo, uma garota chamada Este, uma cavaleira mágica de gelo que também dominava magia de visão, impossível de inverter. Desir a conhecia muito bem, ela se tornaria sua aliada mais forte e confiável. Antes de entrar no portal, alguém provocou, perguntando se Desir já tinha desistido só de olhar. Ledori, furiosa, exigiu que ele passasse no teste, mesmo que saísse com ossos quebrados. O portal se abriu e todos foram transportados para o mundo das sombras. O anúncio explicou as regras. Uso livre de magia e ataques, apenas 3 aprovados ao chegar ao objetivo, e quem sofresse dano excessivo seria desclassificado. Enquanto corria, Desir se perguntava se Este também se lembrava do fim do mundo. Ela comentou que o círculo mágico dele era o mais fraco e suas habilidades físicas abaixo da média, questionando por que alguém assim sequer tentava. Ainda disse que ele ficava encarando demais, mas que não atacava pessoas fracas. O teste começou. Este disparou na frente, os demais a seguiram. Desir e Romântica ficaram por último. Durante a corrida, Romântica assustou um pequeno monstro e pediu desculpas. Eles trocaram provocações até que um ataque surgiu de repente. Desir empurrou Romântica para salvá-la e acabou sendo atingido no lugar dela. Romântica contra-atacou, anulou o golpe do agressor e o derrotou, levando à desclassificação dele. Ela agradeceu a Desir, mas ficou irritada ao vê-lo sorrindo novamente. Decidida, resolveu usar seus verdadeiros poderes. Do lado de fora, os professores observavam. Muitos riam de Desir por ser um plebeu no grupo dos Cavaleiros Mágicos. Não acreditavam que ele tivesse chance alguma. Enquanto isso, 2 participantes foram arrastados por uma rajada de vento tão forte que arrancou uma árvore, eliminando-os do teste. Apenas 3 restaram. Romântica afirmou que agora todos passariam, mas provocou Desir, exigindo que ele desistisse. Mesmo após a ameaça, ele continuou sorrindo. Irritada, Romântica atacou com tudo, acreditando que o havia eliminado. Porém, Desir permaneceu ileso diante dela. Ele elogiou sua habilidade em controlar vários círculos mágicos ao mesmo tempo, mas apontou sua fraqueza, foco excessivo em velocidade, o que comprometia o controle. Um leve ajuste de direção fazia seus ataques errarem. Furiosa, Romântica disse que não tinha nada a aprender com alguém como ele e lançou outro ataque. Desta vez, Desir apenas mudou levemente a direção. Por causa disso, todos os ataques dela acabam atingindo o chão em vez de acertar Desir. Ao observar a cena, Romântica percebe o que está acontecendo, ele está usando um feitiço inverso. Mesmo vendo com os próprios olhos, ela não consegue acreditar. Para utilizar magia inversa, Desir deveria estar em um nível superior ao dela, mas ele está no círculo mais baixo possível. Ainda assim, ela parte para outro ataque. Dessa vez, Desir decide se exibir um pouco. Em vez de apenas desviar, ele destrói os feitiços dela com as próprias mãos. Romântica fica em choque. Seu feitiço havia sido quebrado com facilidade, o que só podia significar uma coisa: as habilidades de Desir eram superiores às dela. Preciso acabar logo com isso, ainda tenho outros para eliminar. Ao vê-lo se aproximar, Romântica lança um ataque ainda mais poderoso. Porém, novamente, Desir começa a quebrar todos os feitiços que ela conjura. Você é forte, Romântica. Mas precisa se tornar ainda mais poderosa. Caso contrário, o nosso futuro não vai mudar. Ele destrói todos os círculos mágicos dela e, em seguida, conjura um feitiço nos próprios pés. Ao reconhecer a magia, Romântica entende imediatamente, era um feitiço básico de remoção de atrito. O que você está tentando fazer? Acho que você não entendeu o teste.
Aqui não é sobre mostrar quem tem a magia mais impressionante, e sim sobre chegar primeiro ao objetivo. Neste mundo, não importa o quanto nos machuquemos, nós não morremos. Nesse momento, Romântica finalmente percebe o plano daquele homem estranho. Usando um feitiço de fogo em si mesma, ela dispara para frente. Do outro lado, Ajas estava prestes a alcançar a linha de chegada quando percebe a velocidade absurda de Désir. Como ele conseguiu vencer a Romântica? Seja como for, não posso deixar ele passar. Ajas conjura um feitiço gigantesco e ataca Désir. Ele começa a analisar os padrões mágicos dela, assumindo o controle de seus círculos. Antes que finalize o processo, ela ataca novamente. Mesmo assim, Désir usa o fluxo restante de energia para alterar a direção de todos os golpes. Ajas intensifica os ataques, aumentando tanto a velocidade que parece não dar tempo para análise. Ainda assim, Désir consegue decifrar os feitiços em movimento, muda a trajetória deles, e de propósito, faz com que ela caia atrás dele. Com isso, ele dispara novamente rumo à linha de chegada. Ajas fica impressionada com a calma e precisão dele, mas sua velocidade já era inalcançável. Aquela corrida nunca foi sobre derrotar os outros, e sim sobre alcançar o final primeiro. Désir cruza a linha de chegada. Ou seja, em uma corrida onde enfrentou uma cavaleira mágica, um plebeu venceu. Mesmo assim, a vitória não o empolga. Ele se vira e observa seus companheiros. Désir sabia que ele e seus aliados precisariam se tornar muito mais fortes. Em outro ponto, um estudante derrota vários oponentes e é declarado vencedor do grupo F. Seu nome era Dante. Ao ver Romântica, ele esboça um sorriso estranho. Enquanto isso, os professores conversavam entre si, afirmando que, como sempre, nenhum combinador chegaria à classe alfa. Uma professora comentou que já era um favor enorme permitir que plebeus frequentassem a academia. Nesse instante, um ancião pede silêncio e revela que havia chegado uma recomendação para um plebeu ingressar na classe alfa. A recomendação vinha de Bridi, e o nome indicado era Désir. Mais tarde, os estudantes conferem os resultados. Désir é oficialmente colocado na classe beta, o que não o surpreende nem um pouco. Porém, ao olhar para a Romântica, percebe que ela não consegue acreditar no próprio resultado. Todos seguem para suas respectivas salas. Ao ver a situação da classe, Romântica fica visivelmente abatida. Os magos eram ranqueados conforme seus círculos mágicos, inclusive no exame de entrada. Para entrar na classe alfa, é preciso estar no mínimo no círculo 2. Estar aqui significa que vocês não passam de vermes rastejando na lama. Romântica se revolta. Meu círculo é nível 2. Então por que fui jogada na classe beta? Ela se surpreende ainda mais ao ver Désir na mesma sala, afinal ele havia derrotado até uma cavaleira mágica. Ao notar o sorriso dele, sua irritação só aumenta. Mais tarde, Désir conversa com Bridi e agradece pela ajuda que ela prestou ao orfanato. Bridi explica que não conseguiu convencer os outros professores, já que todos eram nobres. Se isso continuar assim, não apenas eu, mas muitos estudantes talentosos nunca terão chance. Preciso fazer alguma coisa. Enquanto isso, Romântica ainda estava desanimada quando um rapaz se aproxima. Você deve ser a Romântica. Meu nome é Tonata. Em breve vou entrar para o grupo mais forte da classe, o Blue Moon. Lá estarão os melhores alunos da academia, e vim convidar você. Romântica pensa que, se entrar nesse grupo, talvez consiga chegar à classe alfa. Tonata segura a mão dela e impõe uma condição: em troca, quero que você seja minha namorada. Ela fica chocada. Eles mal se conheciam. Tonata diz que se apaixonou por ela ao vê-la no exame e que queria mantê-la longe daqueles lixos da classe beta. Romântica pede tempo para pensar. Mesmo assim, ele lhe entrega um presente tradicional, dado apenas a quem se ama em sua terra natal. Ao ver o símbolo do deus da lua, ela fica atônita. Nesse momento, Désir aparece atrás dela, fazendo com que Romântica se assuste e quase caia. Eu vim fazer a mesma pergunta que ele. Romântica reage com desprezo. Quem iria sair com alguém como você? Nem pagando. Calma. Eu só vim convidar você para o meu grupo. Ela começa a rir. Por que trocaria o grupo mais forte da academia por um grupo insignificante? Essa vai ser a maior decisão errada da sua vida. Désir deixa um papel sobre a mesa. Leia quando estiver sozinha. Ela acha que é algo indecente, mas ele pede que, depois de ler, queime a carta. Após ler o conteúdo, Romântica fica furiosa e confusa sobre como Désir sabia daquilo. Ao sair, Désir vê um garoto chamado Brão.
Entre todos os guerreiros daquela batalha futura, ele foi o mais rápido, mesmo sem treinamento algum. Preciso torná-lo ainda mais forte. Romântica se aproxima, mas antes que fale qualquer coisa, Desir sugere que assistam a uma luta de treino. Romântica acha Bron adorável, como um filhote. Bron escolhe uma espada grande como arma e se apresenta educadamente. Seu oponente, um valentão da classe Beta, o ignora completamente. A luta começa, e logo o valentão fica surpreso com as habilidades de Bron. Todos acham Bron forte, mas Desir percebe que ele apenas balança a espada sem técnica. Durante o combate, o oponente desvia e, em seguida, derruba a espada das mãos de Bron, sendo declarado vencedor. Mesmo após o fim da luta, o valentão continua atacando Bron. Desir intervém. Você já venceu. O que mais quer? Está irritado porque existe alguém mais talentoso que você na classe Beta? Furioso, o agressor ataca Desir, mas ele bloqueia o golpe com a própria mão. A luta acabou. O rapaz se afasta, dizendo que nunca esquecerá o rosto de Desir. Bron pede desculpas pela ferida que ele sofreu. Não se preocupe. Usei magia, não foi nada sério. Eu vim para te proteger. Romântica continuava encantada com Bron. Ele agradece e promete ajudar Desir sempre que precisar. Depois disso, Desir leva Romântica para um local isolado. Ela pergunta se ele contou a alguém o que estava escrito na carta. Por que eu faria isso? Mas os professores sabem. É por isso que você está na classe Beta. Quando tinha 4 anos, sua família comprou um título de nobreza, mas o sangue de plebeu ainda corre em você. Para eles, você nunca deixou de ser uma. Romântica acredita que, se entrar para o grupo de Tonata, estará protegida. Desir alerta. Você esqueceu que ele chamou os plebeus de vermes imundos? Se ele descobrir a verdade, imagine como vai te tratar. O melhor é entrar para o meu grupo. Caso contrário, eu monto um grupo só com o Bron. Pensar naquele filhote a faz sorrir. Ainda assim, Desir parecia estranho demais, sempre sorrindo, conhecendo seus segredos, vencendo cavaleiros mágicos mesmo estando no menor círculo, e ainda usando magia inversa. Por fim, ela aceita entrar no grupo, mas apenas para descobrir quem ele realmente é. Em outro lugar, Bron observa uma espada estranha. Sua mãe disse que ela brilharia enquanto o pai pensasse neles. Porém, ao segurá-la, a lâmina começa a se quebrar. Nesse instante, ele desperta. Mais tarde, Desir leva os dois ao escritório de Brigitte. Ela pergunta por que ele quer formar um grupo. Quero vencer o torneio do sistema de rankings e alcançar a classe Alpha. Brigitte e Romântica ficam chocadas. Elas nem sabiam da existência desse torneio. Você tem ideia do quão difícil isso será? Sei que será difícil, mas não é impossível. No torneio, o objetivo é definir o ranking dos estudantes de todos os níveis. Alunos da classe Alpha e da classe Beta competem juntos, e para participar é obrigatório formar um grupo com no mínimo 3 e no máximo 6 integrantes. Durante as provas, 2 equipes se enfrentam diretamente, e o time vencedor sobe no ranking geral. No entanto, ter mais pessoas no grupo não garante vantagem, pois o desempenho individual de cada membro também é avaliado com atenção. A verdadeira finalidade desse torneio é analisar, separadamente, as habilidades únicas de cada estudante. As equipes que chegarem à rodada final serão enviadas ao Shadow World para a batalha decisiva. Dentre todos os participantes, apenas os 9 melhores receberão o título de Single Rankers. Caso alguém da classe Beta conquiste esse título, poderá ser promovido automaticamente para a classe Alpha. Entretanto, até hoje, ninguém conseguiu realizar tal feito. Romântica acredita que isso seja praticamente impossível, já que os níveis de poder da classe Alpha estão muito acima dos deles. Ainda assim, é exatamente por esse motivo que eles precisam tentar. Todos os professores acreditam que treinar alunos da classe Beta é perda de tempo, pois acham que eles não possuem talento algum. Porém, se os 3 conseguirem se tornar Single Rankers, os professores serão obrigados a admitir que estavam errados. Brigitte pergunta mais uma vez se eles realmente desejam entrar para o grupo de Desir. Sem hesitar, ambos concordam. Enquanto caminhavam pela academia, eles passam em frente às instalações de treinamento da classe Alpha, mas não podem entrar, pois o local é exclusivo. Em seguida, chegam à área de treino destinada à classe Beta, um lugar que mais parece um prédio abandonado do que uma sala de treinamento. Ao abrir a porta, são recebidos por dezenas de ratos. Desir afirma que a primeira tarefa será limpar o local. Romântica entra em pânico, pois tem pavor de ratos.
Ele diz para ela não se preocupar, pois cuidaria de tudo. Ao ouvir isso, Romântica pensa que ele encontraria outro lugar para treinar, mas se engana completamente. Nada disso. Eu só vou tapar os buracos dos ratos com panos. Sem outra alternativa, eles acabam limpando o ambiente inteiro. Após o esforço, Romântica está exausta, quase sem forças. Desir então diz que já está na hora. Ela imagina que ele esteja falando em voltar para a sala, mas ele a surpreende. Voltar nada. Agora o treino começa. Eu nunca deveria ter entrado nesse grupo horrível. Mesmo reclamando, Romântica se lembra do seu verdadeiro objetivo e segue em direção ao local de treino. Por engano, ela caminha para a saída. Ei, esse é o caminho errado. O salão de treino é do outro lado. O primeiro foco de Desir é corrigir a precisão da magia de Romântica. Ela afirma que sua precisão já é excelente, pois sempre ataca dentro do círculo mágico. Desir explica que não basta atingir o círculo, o ataque precisa acertar exatamente o centro. Ele diz ter certeza de que ela consegue, pois no passado ela já demonstrou isso em campo de batalha. Como Romântica está irritada, Desir a provoca ainda mais. Se não quiser treinar, pode voltar a limpar a sala. Isso a enfurece, e ela aceita o treinamento imediatamente. Na etapa seguinte, Desir pede que ela coloque uma bola dentro de outro círculo. Não é para jogar. Magia do vento é a sua especialidade, certo? Controle o ar. Desir fica surpreso ao ver que ela consegue mover a bola logo na primeira tentativa. Ao ouvir o elogio, Romântica fica envergonhada. Em seguida, Brão se aproxima animado, achando que Desir iria ensiná-lo a lutar com espada. No entanto, Desir o surpreende. Eu não tenho nada para te ensinar. Sua técnica já é boa o suficiente para vencer o torneio. O único problema é essa espada pesada. Você deveria usar algo mais leve, como um rapier. Depois disso, Brão convida Desir para acompanhá-lo até seu quarto. Romântica não. Precisava de atenção naquele momento, pois treinava com total dedicação. No quarto, Brão revela que sua mãe era uma plebeia e seu pai, um nobre que nunca se casou com ela. A única coisa que ele deixou foi aquela espada. Ao vê-la, Desir reconhece imediatamente, era a mesma arma que Brão usaria no futuro. Brão conta que descobriu a espada aos 6 anos, e desde então, treinou incansavelmente para que, um dia, seu pai se orgulhasse dele. Porém, antes de morrer, sua mãe pediu que ele nunca tentasse encontrar o pai, pois os mundos deles eram completamente diferentes, ela sequer sabia o nome dele. Desir explica que, naquela sociedade, um nobre ter um filho com uma plebeia é visto apenas como vergonha. Se Brão tivesse ido atrás do pai, talvez nem estivesse vivo. A mãe apenas tentou protegê-lo. Mesmo assim, Brão diz que entrou na Academia Brian justamente para encontrá-lo. Ele levou a espada a um avaliador, mas ouviu que se tratava de uma arma comum, sem valor algum. Isso destruiu a ilusão de que seu pai o amava. Por isso, Brão decidiu abandonar a espada. 3 dias depois, durante o treino, Romântica finalmente consegue posicionar a bola exatamente dentro do círculo, ficando extremamente feliz. No entanto, Desir aponta que ela ainda não consegue mantê-la estável e que precisa continuar praticando. Desir se aproxima demais, e Romântica se lembra do presente dado por Neta. Nesse momento, Desir pergunta a Brão se pode ver a espada. Brão responde que não pode, pois já a vendeu. Então, eles vão juntos até a loja onde a espada foi vendida, mas há um aviso claro informando que não há reembolso. Brão diz que não quer nem tocar mais naquela espada. Só me dê uma chance. Depois disso, faça o que quiser. Ao entrarem na loja, um homem grande abre a porta. Ué, garoto, você esteve aqui ontem. Hoje voltou com outro. Veio comprar ou vender? Vim ver o rapier que ele vendeu ontem. Não sabe ler? Produto vendido não retorna. Não vim buscar de volta. Vim comprar. O vendedor ri e diz que a espada não tem valor, mas é extremamente leve. Ele reconhece o material. Isso é camuvem, não é? Já vi antes. Desir confirma. O vendedor explica que nobres costumam dar esse tipo de arma a quem amam. Ao ouvir isso, Brão percebe que seu pai realmente amava sua mãe. O preço, porém, é alto, 40 moedas de prata. Brão se revolta, pois havia recebido apenas 3 quando vendeu a espada. Desir o acalma e paga o valor. Ao examinar a espada com magia, Desir nota inscrições ocultas. Ele orienta Brão a pressionar um símbolo no punho. Ao fazer isso, uma segunda lâmina surge de dentro da primeira, extremamente brilhante.
Desir explica que ela é feita de Blancium, um material mais resistente que aço e mais leve que uma pena, usado apenas em armas de altíssima qualidade. Quando tentam sair, o lojista os impede, afirmando que não pode deixá-los ir com uma arma tão valiosa. Ele ataca Desir, que desvia facilmente. Em seguida, tenta atacar Bron, mas ele se esquiva com agilidade. Ao ver Bron envolto em energia, o homem se anima para lutar. Ele ataca novamente, mas Bron contra-ataca com extrema velocidade. Mesmo assim, os golpes causam apenas cortes superficiais. De propósito, o homem finca a espada no chão e, quando Bron avança, o chuta com força, jogando-o contra a parede. Desir grita para que Bron confie em seu pai. Nesse instante, Bron lê uma inscrição na lâmina e se levanta. Não sei se você já sabia disso, mas eu vou vencer por você. Quando o homem ataca novamente, Bron corta a arma dele ao meio e, em seguida, o derruba inconsciente. Bron agradece ao pai por ter deixado aquela espada, afirmando que ela salvou sua vida. Ao tentarem sair, o lojista diz que apenas ele pode abrir a porta e exige que deixem a espada. Bron simplesmente corta a porta e sai. No caminho, eles param para comer. Bron agradece por tudo. Não foi nada. Amigos fazem isso uns pelos outros. Bron se emociona. Ele havia perdido tudo, mas agora finalmente tinha alguém. Enquanto isso, Romântica continua treinando e consegue colocar a bola exatamente no centro do círculo, acertando repetidamente os ataques no ponto exato. Em seguida, ela fica parada em frente à classe Alpha. Pouco depois, Neta aparece. Eles comem juntos, e Neta diz com confiança: "Você veio aceitar o convite, certo? Vou te apresentar aos membros do Blue Moon." Romântica devolve o presente. Neta entende imediatamente que ela não quer ser sua namorada. Ela confirma, e revela que decidiu permanecer na classe Beta com um grupo diferente. Romântica revela que já entrou para uma party. Ao ouvir isso, Nata conclui imediatamente que eles devem tê-la intimidado. No entanto, Romântica esclarece que não houve ameaça alguma. No começo, ela realmente não gostava deles, mas o líder do grupo a treina com seriedade, e graças a isso ela vem evoluindo bastante. Em seguida, Romântica relembra Nata de que ele já havia dito que os Commoners não passavam de lixo. Ele confirma sem hesitar, afirmando que eles não são nada além disso. Então Romântica diz que ela mesma era uma Commoner. Ao ouvir isso, Nata faz uma expressão de repulsa, ainda acreditando que aquilo fosse apenas uma piada. Porém, Romântica explica que antes realmente pertencia à classe comum e que, mesmo tendo um rank elevado, acabou sendo colocada na Beta Class por causa disso. Ainda assim, ela afirma estar satisfeita, pois pelo menos os membros de sua party não fazem aquela mesma cara de desprezo. Nata responde que, se soubesse desde o início que ela era uma Commoner, jamais teria feito o convite. Já se afastando, Romântica avisa que sua party está se preparando para alcançar a Alpha Class, o que significa que, a partir daquele momento, eles se tornariam inimigos. Depois que ela vai embora, Nata fica tomado pela raiva. Em sua mente surgem lembranças da infância, quando Commoners incendiaram sua casa e exigiam a execução de seu pai. Revivendo essas memórias, ele jura esmagar todos aqueles Commoners imundos. Enquanto isso, a equipe de Desir participa das rodadas classificatórias do torneio de ranking. Em uma das lutas, Romântica derrota sozinha uma equipe inteira de 5 integrantes com apenas um ataque. A partir daí, eles vencem combate após combate, avançando gradualmente até alcançar o top 30. Ao ver esse progresso, Bridget fica contente, embora saiba que, dali em diante, todos os outros estudantes passariam a enxergá-los como alvos. Por outro lado, o instrutor da Blue Moon observa um artigo e fica furioso ao ler que uma party formada apenas por membros da Beta Class havia chegado ao top 30. O texto ainda questionava se eles poderiam ser os primeiros a subir da Beta para a Alpha Class. Indignado, o instrutor afirma que aquela escória não pode pisar na Alpha Class e lembra aos alunos do primeiro ano que preservar as tradições também é responsabilidade deles. Ele ordena que, no round final, façam o que for necessário para eliminar aquela party e impedir que se tornem single rankers. Em seguida, ele conversa com a Aegis, que demonstra total confiança de que conseguirá derrotar Desir. A Aegis é a líder da Blue Moon entre os calouros e está determinada a se vingar de sua primeira derrota. Logo depois, Percival e Netaja se aproximam. A Aegis acredita que eles questionariam sua liderança, mas ambos reconhecem sua força. Ainda assim, Percival declara que quer esmagar Prão com as próprias mãos, enquanto Netajas deseja enfrentar Romântica.
Aegis lembra que lutar juntos aumentaria muito as chances de vitória, porém o desejo de vingança fala mais alto. No fim, ela aceita os pedidos, mas deixa claro que Desir é exclusivamente seu alvo e que ninguém deve tocá-lo. Enquanto isso, Desir reflete se Romântica e Prão estão prontos para o próximo estágio. Ele então revela que não haverá mais treino físico, pois a preparação para o round final exigirá outra abordagem. Ele os leva até a biblioteca e coloca vários livros diante deles. Os dois se assustam ao perceber que teriam de estudar história. Desir explica que o round final acontecerá no Shadow World criado pela própria academia, onde eventos históricos são recriados. Se conseguirem impedir esses acontecimentos, o mundo será considerado concluído. Como não sabem quais eventos aparecerão, ele escolheu os livros meio no acaso, embora, na verdade, Desir saiba exatamente o que os aguarda. Enquanto estudam, Romântica percebe que Prão fica olhando para Desir e começa a provocá-lo, insinuando que ele estaria apaixonado. No meio da brincadeira, um livro cai na cabeça de Desir, que apenas sorri e diz que seria melhor eles se concentrarem nos estudos. Pouco depois, Aegis aparece e comenta que fazia tempo desde o último encontro, mencionando ter ouvido que Desir havia se juntado a Blue Moon. Ela afirma que, pelo nível de poder dele, aquela era a par ideal. Antes que termine, Desir a interrompe, dizendo que ela veio declarar guerra. Aegis confirma, reconhecendo que errou ao subestimá-lo uma vez, mas garante que isso não se repetirá e que irá derrotá-lo. Desir apenas sorri, pois lutou com tudo de propósito para forçá-la a se tornar mais forte, acreditando que isso seria benéfico no futuro. Chega então o dia do round final, com o estádio completamente lotado. A equipe de Desir conversa despreocupadamente, e ele percebe que nenhum deles está nervoso. Os três entram na arena, enquanto alguns membros da Blue Moon comentam que Desir não parece grande coisa, apesar de toda a fama. Uma garota alerta para não subestimá-lo, mas outro estudante diz que não há com o que se preocupar. A anunciante informa que o round final começará em breve e que os participantes provavelmente terão de resolver um incidente para limpar o Shadow World. Qualquer método é permitido, mas ferimentos graves resultarão em desclassificação. Quem mais contribuir para limpar o mundo receberá pontos extras, e apenas os 9 melhores ganharão o título de Single Ranker. A equipe de Desir começa no ranking mais baixo, o que significa que, para alcançar esse título, eles precisarão limpar o mundo praticamente sozinhos ou derrotar todas as outras equipes. Portais se abrem, com os alunos da Alpha Class entrando primeiro e, por último, Desir e sua equipe. Assim que atravessam, cada um é teleportado para um local diferente, e um aviso informa que as posições foram escolhidas aleatoriamente. Desir pensa que precisa encontrar Romântica e Prão o quanto antes, mas é atacado de surpresa e consegue desviar por pouco. A agressora é uma garota de cabelo azul, que comemora a sorte de encontrá-lo logo no início. Desir brinca dizendo que não sabia ser tão famoso, mas deixa claro que não vai se entregar. A garota ataca usando gelo, mas Desir derrete tudo com magia de fogo. Ela responde com uma onda de água, que ele neutraliza novamente, fazendo vapor se espalhar pelo ambiente. Desir percebe que o segundo feitiço dela é defensivo e que ela o combina com água, criando gelo que se quebra em fragmentos. Em seguida, ela usa magia de vento para fazer os pedaços girarem em alta velocidade, afirmando que um commoner jamais poderia usar magia como a dela. Desir continua sorrindo e ironiza, dizendo que ela deveria mirar melhor, pois talvez nem controle direito o próprio poder. Ele estala os dedos, quebra o círculo mágico dela e reúne todos os fragmentos de gelo, lembrando que em uma guerra nunca se deve subestimar o oponente. Então lança um ataque massivo. A garota acredita que um golpe de um commoner não poderia atingi-la, mas os fragmentos contornam a barreira e a derrotam. A derrota dela é anunciada. Em outro ponto, um estudante relaxa confiante, até ser atingido por um ataque de vento e desclassificado, obra de Romântica. Restam agora 27 participantes, e Romântica e Prão finalmente se reencontram. Prão demonstra preocupação com Desir, o que Romântica acha adorável. Ela usa magia de vento para detectar inimigos próximos e ataca quem parece estar sozinho, mas o golpe some no ar. Dois estudantes surgem e explicam que a magia de detecção também revela a posição de quem a usa, rombando da ignorância da Beta Class. Romântica responde que logo descobrirão quem é o verdadeiro lixo. De repente, Prão ataca um deles, que consegue bloquear. A garota então lança magia contra Prão, mas ele desvia facilmente graças à velocidade. Surpresos, os dois tentam levantar poeira para atrapalhar a visão, pedindo que a garota use magia para finalizar.
Ao usar detecção novamente, ela acaba revelando sua posição, e Romântica a derrota com um único ataque de vento, ainda zombando do erro. O rapaz se enfurece, mas Prão finge enfrentá-lo apenas para distraí-lo, permitindo que Romântica o ataque e vença também. Agora restam 25 participantes. Eles comentam que, se todos forem assim fracos, a vitória será fácil, reconhecendo que isso só foi possível graças ao treinamento de Désir. Romântica então grita chamando Désir, sabendo que ele está por perto. Ele aparece, admitindo que confiava neles e por isso não interferiu. Romântica percebe que o primeiro ataque que lançou antes havia sido contra o próprio Désir, e que ele o anulou com facilidade. Désir elogia os dois e bagunça seus cabelos, o que a deixa irritada. Nesse momento, nuvens negras cobrem o Shadow World, e o número de participantes cai para 18. Désir então começa a explicar à equipe que existem dois caminhos para alcançar a Alpha Class. Existem apenas duas possibilidades: ou eles limpam o Shadow World antes de qualquer outra equipe, ou conseguem terminar entre os 9 melhores, e essa segunda alternativa é a mais sensata. Se tentassem concluir o Shadow World sozinhos desde o início, todas as outras partes acabariam se voltando contra eles ao mesmo tempo. Nesse momento, uma chuva começa a cair, e os três se abrigam sob uma árvore. Enquanto observava a água despencar do céu, Romântica pensava que nunca sequer imaginou sair da Beta Class para alcançar a Alpha Class. E, se tivesse aceitado o convite de Nata, provavelmente sua origem já teria sido descoberta há muito tempo. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, Désir pousa a mão sobre sua cabeça e diz para ela não se preocupar, pois agora está muito mais forte do que antes. De repente, um sino ecoa pelo Shadow World, e Désir lembra que eles haviam estudado aquilo. Trata-se do mundo do antigo Clock Tower, um artefato mágico capaz de gerar monstros em intervalos regulares. Logo surge um anúncio informando que a torre criou uma nova criatura e que a Survival Quest havia começado. Todas as equipes precisariam resistir aos ataques do monstro. Os professores acreditam que a Beta Class não sobreviveria, e o instrutor da Blue Moon chega a rir ao olhar para Bridget. Nesse instante, um grito feminino ecoa à distância, seguido de outro anúncio informando que agora restam apenas 17 participantes. Pouco depois, um monstro surge diante deles. Ao vê-lo, Romântica e Prão se agarram em Désir, apavorados. A criatura, um rato gigantesco, solta um guincho assustador. Désir ordena que saiam dali imediatamente. Em questão de segundos, dezenas de ratos aparecem. Romântica ataca com magia de vento, mas percebe que isso não surte efeito algum. Désir então explica que eles precisam eliminar o comandante, que está escondido entre os outros. Ele sabe que aquelas criaturas são atraídas por sangue humano, então corta o próprio dedo e lança algumas gotas no chão. O rato líder salta para fora, e Romântica o ataca. Mesmo assim, o monstro se levanta novamente, e a horda volta a avançar. Désir manda todos recuarem, mas Prão avança sozinho para o meio dos ratos. Enquanto isso, as outras equipes também lutam com dificuldade, e o número de participantes cai para 16. A equipe vermelha enfrenta vários ratos, mas seu líder usa magia de fogo para contê-los. Já a equipe verde encontra apenas um pequeno rato e zomba, até que ele grita e atrai milhares de outros. No centro da horda, Prão procura desesperadamente pelo comandante. Do lado de fora, Désir tenta atravessar o mar de ratos com as próprias mãos, temendo perder Prão novamente. Nesse momento, Prão derrota o comandante e retorna, e o anúncio confirma que a Survival Quest foi concluída. Exausto, Prão mal consegue se manter em pé, e Désir o deita sob uma árvore. Ele sabe que Prão morre de medo de ratos, mas mesmo assim o garoto enfrentou aquela situação. Désir percebe que ficou confiante demais ao ver o progresso deles. Ele dá um soco em si mesmo, lembrando que só está ali por um motivo: não perder seus amigos outra vez. Ao retornar, Prão pergunta sobre o ferimento no rosto de Désir, mas ele muda de assunto, dizendo que agora precisam seguir até a Clock Tower. Enquanto isso, vemos outras equipes. Aegis congelou todos os ratos com magia de gelo, e o líder da equipe vermelha os incinerou por completo. Pouco depois, Désir e a Blue Moon chegam à torre. Ventos violentos começam a soprar, acompanhados de inúmeros ataques. Eles tentam bloquear, mas a pressão é intensa, e 2 membros da equipe acabam desclassificados. Ao reconhecer o padrão dos ataques, Aegis percebe a origem: Romântica está atacando do topo da torre. Ela lidera os outros em direção à estrutura, desviando dos golpes no caminho.
Romântica pergunta a Desir qual deve ser o próximo passo, já que a equipe de Aegis descobriu sua localização. Desir responde que devem atacar outras equipes. Romântica alerta que isso faria todos convergirem para a torre. Desir sorri e diz que esse é exatamente o plano. Em seguida, Romântica elimina a equipe verde, desclassificando-os. Desir então usa seus poderes para selar uma parede. Quando a equipe azul entra na torre, encontra duas equipes da Alpha Class. Ambas acreditam que a Blue Moon os atacou pelas costas. Nata tenta explicar, mas ninguém o escuta. A Aegis questiona que provas eles têm, e o líder da equipe vermelha afirma que ninguém além deles conseguiria conjurar tantos feitiços ao mesmo tempo. A Aegis entende que, mesmo revelando que os ataques vieram da Beta Class, eles não acreditariam, exatamente como Desir planejou. Ela ordena que seus companheiros recuem, afirmando que sozinha é suficiente para derrotá-los. O líder da equipe vermelha se enfurece e ataca a Aegis com magia de fogo. Ela atravessa as chamas, chuta um dos membros e congela outro com um feitiço. Diante disso, a equipe verde decide se aliar à vermelha, acreditando que essa é a única chance de se tornarem single rankers. Mesmo assim, juntos não conseguem ferir a Aegis. O barulho da luta ecoa pela torre, até que tudo fica em silêncio. Desir observa e conclui que o plano falhou, pois nenhum anúncio foi feito, ninguém foi eliminado. A Aegis retorna ao topo e explica que apenas conteve os outros no lugar. Em seguida, ela se posiciona diante dos oponentes que escolheu enfrentar e critica o plano deles, dizendo que, se querem provar que merecem ser single rankers, devem lutar pessoalmente. Então, usando magia de gelo, ela leva Desir consigo para o andar superior. Quando os outros tentam seguir, Nata e Percival bloqueiam o caminho. No andar de cima, Desir aparenta estar em desvantagem, mas a Aegis manda que ele se levante, certa de que aquilo não é suficiente para derrotá-lo. Desir lança pedras que se transformam em cobras, mas a Aegis as congela antes que ataquem. Ao mesmo tempo, Percival e Prão iniciam um combate. Percival parece levar vantagem e zomba, perguntando onde está a espada grande de Prão. Prão manda que ele calhe a boca. Irritado, Percival ataca repetidamente, mas nenhum golpe o alcança. A velocidade e a técnica de Prão são muito superiores. Percival não entende como ele evoluiu tão rápido, já que antes o derrotara facilmente. Prão o derruba com um chute. Questionado sobre sua força repentina, ele se recusa a responder. Já no confronto entre Nata e Romântica, Nata luta sem dificuldades. Ele provoca, dizendo que achava que ela ainda estava no segundo círculo e que aquilo era tudo que ela podia fazer. Romântica já havia gasto muito mana e não era boa em combate corpo a corpo. Nata se prepara para derrotá-la, mas um pilar de gelo se rompe, levantando poeira. Aproveitando a confusão, Romântica tenta atacar Desir, e Nata percebe que ela está usando o vento para localizar inimigos. Ele ativa um item que dissipa toda a poeira e volta a pressioná-la. Ela mal consegue desviar. Nesse momento, percebe o colar em seu pescoço, o mesmo presente que ela havia lhe dado. Nata afirma que um Commoner jamais poderia possuir algo assim. Romântica manda que ele pare com aquilo, dizendo que ali não existem nobres nem Commoners, apenas estudantes, e, antes disso, seres humanos. Enfurecido por se sentir comparado a ela, Nata afirma que não tem nada em comum, classe, talento, força, nem as experiências de vida. Ele conjura chamas ao redor dela e, antes que Romântica reaja, lança outro feitiço que a arremessa contra a parede. Prão corre para ajudá-la. Ela explica que tentou bloquear o ataque, mas não conseguiu. Nata declara que acabará sozinho com todos os Commoners e avança. Prão se coloca à frente para ganhar tempo enquanto Romântica recupera mana, mas Nata o prende entre duas pedras com magia. Em seguida, tenta finalizar Romântica, mas Prão reaparece e o intercepta. Romântica pede que Prão leve Percival e fuja, dizendo que enfrentará Nata sozinha. Prão entende que ela não quer ser um peso, mas se recusa a abandoná-la, afirmando que os três se tornarão single ranker juntos. Enquanto isso, a Aegis ataca Desir, mas ele destrói os feitiços com magia inversa. Ela corre pelas paredes e tenta novamente, mas seus ataques são anulados repetidas vezes. Quando a Aegis lança outro feitiço de gelo, Desir o quebra com um simples estalar de dedos. Chega então a vez dele atacar, lança fogo e conjura outro feitiço a partir do chão. A Aegis se defende com gelo. Confusa, ela pergunta por que, mesmo sendo superior em velocidade, mana e combate corpo a corpo, ainda não consegue vencê-lo.
Dezer apenas sorri e diz que ela deveria aproveitar mais a luta. Aegis percebe então que só há uma coisa em que ele é superior: experiência. E, nesse momento, ela decide mudar completamente sua abordagem. Ela avança para atacá-lo por cima, mas Dezer responde imediatamente, lançando uma rajada de bolas de fogo como contra-ataque. Ainda assim, ela consegue esquivar de cada uma delas e se aproximar rapidamente. No último instante, Dezer fortalece o próprio corpo com magia e consegue bloquear o golpe. Mesmo assim, a força de Aegis ainda era superior, e ela o empurra violentamente contra a parede. Sem dar descanso, ela continua desferindo ataques consecutivos contra ele. Porém, apesar de todo o esforço, não consegue derrotá-lo. Mesmo assim, Dezer ainda pergunta se ela está se divertindo. Ele explica que, em toda a sua vida, nunca havia enfrentado alguém que realmente lhe oferecesse desafio. Dezer se lembra de sua vida passada, quando Aegis sempre demonstrava extrema confiança justamente porque nunca encontrara um oponente à altura. Aegis responde que não sabe dizer se aquilo era divertido, mas que queria vencê-lo. Em seguida, ela conjura um feitiço poderoso que transforma todo o local em uma gigantesca sala de trono feita de gelo. Sentada no trono, ela passa a atacá-lo de cima. No entanto, Dezer consegue desviar no último segundo. Logo depois, Aegis cria diversos círculos mágicos ao mesmo tempo e dispara ataques simultâneos a partir deles. Mesmo assim, Dezer não demonstra medo algum. Ele conjura a magia inversa e neutraliza todos os feitiços lançados contra si. Aegis tenta conjurá-los novamente, mas Dezer os destrói mais uma vez. Ele então se lembra de que aquele era o palácio congelado da magia de Vis, um feitiço extremamente avançado que permite a Aegis usar magia sem limites naquele espaço. Ao perceber que ela já é capaz de utilizar algo assim, ele fica surpreso. Enquanto destrói todos os feitiços, Dezer afirma que, não importa o que ela faça, seus ataques jamais conseguirão alcançá-lo. Aegis percebe então que não será capaz de vencê-lo usando apenas a espada ou apenas magia. Diante disso, ela empunha sua espada e desfaz completamente o palácio de gelo. Ao perceber o que ela está fazendo, Dezer sorri satisfeito. Enquanto isso, em outro ponto, Pron bloqueia os ataques de Nata e o lança contra a parede com um chute. Pron diz que, antes de se juntar à luta contra Percival, eles precisam derrotar Nata. Porém, Nata se levanta e pede ajuda a Percival, que aceita imediatamente. Os dois avançam juntos, atacando Romântica e Pron por lados opostos. No último momento, Romântica conjura magia bem diante deles, eliminando ambos de uma só vez. De volta ao confronto principal, Aegis transforma sua espada usando magia de gelo. Dezer reconhece imediatamente, trata-se de uma espada mágica, algo que apenas cavaleiros mágicos conseguem utilizar. Normalmente, levaria cerca de 10 anos para dominar essa habilidade, mas Aegis consegue ativá-la em um único instante. Dezer tenta impedi-la arremessando pedras com magia, mas Aegis apenas balança a espada à distância, congelando as pedras e fazendo com que se despedacem. Dezer então ataca com uma bola de fogo, mas ela bloqueia o feitiço sem qualquer dificuldade. Em seguida, Aegis avança em velocidade máxima, encosta a lâmina em seu pescoço e acredita ter vencido. Nesse momento, percebe que Dezer estava conjurando um feitiço inverso, mas não entende em que alvo. Logo fica claro, ele havia lançado o feitiço inverso sobre toda a torre. Logo após, surge o anúncio informando que a Survival Quest foi concluída e que o estudante responsável por limpar a torre foi Dezer. Ao ouvir isso, o instrutor da Blue Moon fica furioso. Em seguida, todos os professores se reúnem. Durante a reunião, Moto afirma que Bridier só pode ter trapaceado, pois um plebeu jamais poderia derrotar um cavaleiro mágico e limpar o Shadow Vault. Alguns professores se levantam e respondem que não existe nenhuma prova contra Bridier. Então o diretor pede que seu assistente mostre a lista dos estudantes que receberam o título de Single Ranker, lista que já havia sido definida antes mesmo da reunião começar. O diretor afirma que aquela reunião foi realizada apenas para ouvir a opinião deles, mesmo que fossem apenas comentários sem fundamento. O assistente começa a anunciar os nomes dos 9 Rankers, mas esses nomes não nos são revelados. Enquanto isso, Aegis e Dezer conversam. Dezer explica que o plano inicial era fazer os estudantes da Alpha Class lutarem entre si para vencer. Porém, por causa de Aegis, esse plano falhou, e eles precisaram focar em limpar o Shadow World por conta própria, já que Dezer havia chegado à torre antes de todos. Ele já havia iniciado sua análise do local, mas, por estar lutando contra Aegis, não conseguiu finalizá-la rapidamente. Ao ouvir isso,
Aegis começa a sentir que, o tempo todo, esteve apenas seguindo o ritmo imposto por Désir, e que talvez só tenha chegado tão longe porque o foco dele nunca esteve totalmente na luta. Ainda assim, Désir admite que, se a espada dela fosse apenas um pouco mais afiada, ele teria perdido. Logo depois, Prão e Romântica se juntam a eles, e Désir elogia o desempenho dos dois. Aegis percebe o quanto a equipe de Désir é unida e decide ir embora. Antes de partir, faz um pedido. Ela gostaria de participar dos treinos deles. Romântica recusa imediatamente, mas Désir diz que ela pode se juntar a eles às 6 da tarde. Depois disso, os três vão até Bridie, que já havia preparado um bolo para comemorar, pois todos haviam sido promovidos a single rankers. Ao ver a celebração, Bridie se lembra do passado, quando visitou um orfanato. Uma criança se aproximou e perguntou se ela poderia ensiná-la a usar magia. Bridie começou a treiná-la, e agora, ao ver até onde aquela criança chegou, sente um enorme orgulho. Mais tarde, os três decidem sair para passear, já que, ao entrarem na Alpha Class, ficariam extremamente ocupados. Désir hesita, pois sabe que a maior parte das responsabilidades recairá sobre ele, mas acaba sendo convencido pelos dois. Eles decidem ir ao shopping. Romântica começa a experimentar várias roupas e mostrar para eles, mas Désir sempre diz apenas que ela está normal. Ela esperava ouvir algo melhor, então tenta novamente com outra roupa. Dessa vez, Désir diz que ela está incrível e que a roupa combinou perfeitamente, mas acaba dizendo isso para Prão, não para Romântica. Prão acaba roubando toda a atenção, deixando Romântica irritada. Depois disso, Prão passa a escolher roupas para Désir e manda Romântica ficar em silêncio, dizendo que precisa de concentração total para escolher a gravata. O problema é que ele não consegue decidir. Désir olha para a Romântica pedindo ajuda, mas ela apenas gesticula dizendo que, quando Prão fica assim, ninguém consegue pará-lo. Désir acaba ficando parado por um bom tempo, até com as pernas começando a tremer. No fim, Romântica não acredita que Prão demorou ainda mais do que ela para fazer compras, mas não reclama, pois ele parecia genuinamente feliz. Eles seguem para outra área do shopping, quando Aegis aparece de repente, dizendo que às vezes gosta de visitar lugares novos. Désir a convida para se juntar ao grupo, mas ela interpreta o convite de forma errada, achando que era algo mais pessoal. Como Désir não queria discutir, Aegis diz que estava apenas brincando, embora ninguém consiga imaginar ela fazendo piadas. Eles se juntam aos outros, e Prão está no fliperama. Após muita concentração, ele consegue ganhar um prêmio e comemora com Désir. Porém, ao ver Aegis ao lado dele, Prão e Romântica começam a gritar. Aegis, como se estivesse lidando com uma criança, pega Prão e o coloca ao lado de Désir. Prão se acalma imediatamente, enquanto Romântica fica novamente irritada. Désir sugere que joguem a Rock. Prão fica triste ao perceber que caiu no time de Aegis. Romântica ainda está irritada, e Désir lembra que eles enfrentaram o espadachim mais rápido da academia e uma cavaleira mágica. Mesmo assim, Prão leva o jogo extremamente a sério e diz que vai acabar com a partida em segundos para voltar ao time de Désir na rodada seguinte. A partida começa equilibrada, até que Romântica usa magia de vento e marca um gol entre os dois. Désir reclama que usar magia é injusto, mas Aegis não se importa nem um pouco. Désir entende naquele momento que confusão estava prestes a começar. Aegis então usa magia de gelo e marca um gol. Désir se lembra de quanto Aegis odeia perder. Isso só deixa a Romântica ainda mais empolgada, e o jogo continua. Em certo momento, Désir usa sua magia para destruir o feitiço de Aegis, em seguida, marca um gol na frente deles, deixando todos ao redor chocados. Depois disso, Aegis se despede e agradece a Désir por permitir que ela se juntasse ao grupo. Romântica fica feliz ao vê-la ir embora e diz que finalmente não precisará mais ver o rosto dela. Porém, os dois a lembram de que agora todos estudam na Alpha Class e que Aegis também treinará com eles. No dia seguinte, Romântica e Prão entram na Alpha Class, que é muito melhor que a Beta. Romântica parece animada, e eles seguem para o treino matinal. No local de treino, Aegis também aparece. Após alguns alongamentos, começam os treinos com espada. Romântica não fica nada contente ao ver Aegis disputando diretamente com Prão. Em seguida, Aegis tenta colocar uma bola dentro de um círculo, mas não consegue. Romântica mostra como os veteranos fazem. Désir observa que ela executa a tarefa com facilidade e entrega 5 bolas de uma vez. Com o controle aprimorado, Romântica consegue colocar todas dentro do círculo.
Então Dezer aumenta a dificuldade e libera 10 bolas ao mesmo tempo, fazendo Romântica gritar frustrada. Depois de um tempo, o treino termina, e a Aegis elogia a forma como Dezer conduz os treinos. A Aegis se afasta do local. Enquanto isso, Romântica já está completamente exausta depois de brincar e treinar com as bolas sob a supervisão de Dezer. Cansada, ela reclama e pede que pelo menos no período da manhã ele alivie o ritmo dos treinos. Dezer, porém, responde com seriedade, dizendo que a próxima batalha será extremamente perigosa e que, se perderem, podem acabar morrendo. Por isso, eles não podem tratar o treinamento como algo leve. Mais tarde, durante a aula, a professora explica que a guerra entre os humanos e o Shadow World continua até hoje e que, ano após ano, esse conflito vem devastando o mundo. Por causa disso, o continente que antes era inteiro agora se resume a apenas metade do que já foi. A parte positiva, segundo ela, é que a taxa de limpeza do Shadow World chegou a 99%, e isso só foi possível graças às Magic Gems. Essas gemas surgem sempre que um Shadow World é completamente limpo e armazenam quantidades enormes de mana. No entanto, não podem ser usadas diretamente. Para isso, precisam passar por um processo específico, e foi a partir desse procedimento que diversas novas tecnologias foram desenvolvidas. Em seguida, a professora pergunta à turma quem foi o responsável por criar esse processo e chama Romântica para responder. Ela acaba se distraindo e quase passa vergonha diante de todos, mas Dezer responde por ela no último segundo, evitando o constrangimento. Após o término da aula, os três vão até a professora. Dezer se apresenta, e ela logo percebe que se trata de 3 single rankers. Inclusive, a professora chega a pensar que aquela garota tímida havia ido até ali pedir algum tipo de suporte, já que toda pari pode solicitar ajuda da academia ou da torre mágica, embora o prazo já tivesse se encerrado. Dezer rapidamente esclarece que não quer nada disso e coloca um formulário sobre a mesa. Ele explica que deseja ficar responsável pela segurança da filial Urel da Torre Mágica. A professora recusa o pedido, dizendo que não existe motivo suficiente para isso. Então Dezer revela que sabe que naquela filial existe uma gema chamada Tirof Hit Journal. Ao ouvir isso, a professora fica chocada e pergunta como ele conseguiu essa informação. Dezer responde que, dentro de 10 horas, um grupo chamado Deuters tentará roubá-la. A professora não consegue acreditar no que está ouvindo. Até poucos dias atrás, Dezer ainda estava na Beta Class, e todas aquelas informações eram confidenciais. Ele afirma que não tem tempo para explicar e insiste para que ela aceite sua solicitação. 10 horas depois, somos levados à sede central das Torres Mágicas. Zord está no local quando um guarda aparece correndo e avisa que a filial Urel foi atacada. Zord verifica quem está encarregado da proteção e percebe que se trata de um estudante que ele nunca havia visto antes. Do lado de fora da torre, um garoto corre carregando alguns pães. De repente, ele esbarra em um homem e cai. O homem impede que os pães toquem o chão. O garoto se desculpa e explica que seus irmãos estão esperando, pois estão com fome. O homem responde que, nesse caso, ele deveria se apressar, mas alerta para que tenha cuidado ao andar à noite. Logo depois, derruba os pães no chão e os esmaga com o pé, dizendo que havia avisado o que aconteceria se ele não tomasse cuidado. Enquanto se afasta, vemos que há alguém invisível ao lado dele, que pergunta se deve matar o garoto. O homem, chamado Kraken, responde que não há necessidade. Em seguida, o garoto cujo pão foi destruído começa a sorrir. Pouco depois, Kraken surge diante da torre mágica usando uma máscara. Logo atrás dele, sua tropa inteira aparece. Com um simples gesto, ele ordena o ataque, e todos os soldados investem contra a torre ao mesmo tempo. No entanto, o sistema de defesa é ativado, e uma barreira mágica bloqueia todos os ataques. Apenas magia não parece suficiente para quebrá-la, então Kraken manda seus soldados atacarem com espadas e armas físicas. Após algum tempo, a barreira finalmente se rompe. Quando os portões se abrem, eles percebem que soldados já estavam posicionados do outro lado, prontos para enfrentá-los. Kraken não entende o que está acontecendo, mas mesmo assim ordena o combate. Enquanto a luta acontece do lado de fora, ele entra na torre junto com alguns soldados, usando invisibilidade. Ele começa a suspeitar que os guardas estavam preparados demais, como se já soubessem do ataque. Ao chegar até a gema, os soldados passam a atacá-la com magia para romper a barreira que a protege, mas não obtém resultado algum. Kraken então manda todos pararem e conjura ele mesmo um feitiço, quebrando a proteção instantaneamente.
Ele pega a gema e a guarda no bolso. Nesse momento, Prão surge atrás dele e avisa que, se os Outers prezam pela própria segurança, é melhor deixarem aquela gema onde está. Kraken se surpreende ao perceber que uma criança conhece o nome de seu grupo. Furioso, ordena que seus homens o matemática. Todos atacam Prão ao mesmo tempo, mas ele consegue desviar de todos os golpes com facilidade. Quando a magia não funciona, eles partem para ataques físicos, mas Prão também os derrota sem dificuldade. Ao ver isso, Kraken começa a usar magia, levanta Prão no ar e o ataca. Em seguida, tenta aprisioná-lo com um outro feitiço. Para escapar, Prão recua, mas paredes começam a se erguer ao seu redor, enquanto outros soldados lançam ataques mágicos. No último instante, Romântica salva Prão usando magia de vento. Confusos, os inimigos passam a sofrer ataques vindos de todos os lados, enquanto Romântica permanece escondida. Um dos homens chega a se colocar na frente de Kraken para protegê-lo. Ele percebe que os ataques não são suficientes para atravessar sua armadura, mas ainda assim estão causando dano significativo. Enquanto bloqueia os golpes, Kraken percebe que são muitos ataques ao mesmo tempo e conclui que há mais de uma pessoa envolvida. Ele começa a suspeitar que seu plano tenha sido descoberto, mas decide ignorar isso e foca no objetivo, ordenando que todos o protejam. Prão avança em sua direção, derrotando 2 guardas facilmente. No entanto, outro surge em seu caminho e o impede de prosseguir. Kraken aproveita e lança um ataque mágico, forçando Prão a recuar. Assim que escapa, Prão tenta avançar novamente, mas Kraken quebra o chão para derrubá-lo. Prão consegue se salvar, mas um dos próprios aliados de Kraken acaba caindo. Prão fica chocado ao perceber que Kraken sacrificou um companheiro sem hesitar. Kraken responde friamente que possui muitos outros como aquele. Prão ataca novamente, mas Kraken o empurra para trás com facilidade. Em seguida, reúne fragmentos de pedra ao redor do corpo, criando um escudo que impede os ataques de Prão de alcançá-lo. Romântica então ataca, e Kraken bloqueia, revelando assim a posição dela. Ele pergunta se eles sabiam que o ataque aconteceria, quem é o líder deles e quem lhes contou tudo isso. Romântica se recusa a responder. Irritado, Kraken a ataca, obrigando Prão a intervir para protegê-la. Romântica começa a lançar várias rajadas de ar contra Kraken. Impressionado com a precisão, ele admite que a técnica é boa, mas diz que falta poder. Em resposta, Romântica acerta uma pedra em seu rosto e agradece ironicamente pela dica. Eles trocam ataques, mas acabam se anulando mutuamente. Usando a fumaça como cobertura, Prão tenta atacá-lo, mas Kraken já está irritado com os dois e começa a preparar algo maior. Romântica percebe que o próximo ataque será extremamente poderoso e manda Prão recuar. Kraken então libera um golpe devastador que destrói completamente o andar, enquanto ele próprio escapa. Depois disso, vemos que Romântica e Prão conseguiram sobreviver. Mesmo tendo falhado, eles não parecem abatidos. Mais abaixo, Kraken comemora e elogia o planejamento de Zor. Apesar de tudo, ele conseguiu cumprir sua missão. Porém, ao virar-se, dá de cara com Desir. Kraken reconhece imediatamente o garoto com quem havia esbarrado antes. Desir o agradece por ter vindo encontrá-lo, mas diz que ele ainda deve o dinheiro dos pães que destruiu. Kraken não entende como Desir o encontrou. Desir explica que, no momento em que segurou sua mão, deixou uma marca nele. Ao ouvir isso, Kraken percebe que foi por causa de Desir que todos descobriram sobre sua raid. Furioso, ele ataca usando Dom Fiston. No entanto, antes que qualquer golpe alcance Desir, todos são destruídos. Desir diz que seria melhor devolver a gema. Kraken continua atacando sem parar, mas Desir anula cada golpe. Kraken começa a suspeitar que Desir esteja revertendo seus feitiços, mas logo descarta a ideia, acreditando que isso seria impossível. Em seguida, conjura vários feitiços ao mesmo tempo e os lança contra Desir, que os destrói num piscar de olhos. A tensão toma conta de Kraken. Ele puxa a gema e ameaça quebrá-la caso Desir se aproxime. Desir apenas sorri, continua avançando e diz que ele pode tentar o que quiser. Quando Kraken tenta acertá-lo, acaba sendo esmagado contra o chão pela magia de gravidade de Desir. Kraken não consegue entender como aquilo é possível, como alguém pode conjurar magia desse nível tão rapidamente. Desir recupera a gema, deixando Kraken ainda mais chocado ao ver que ele consegue extrair mana de uma gema que ainda não foi processada. Desir mantém Kraken pressionado contra o chão, até que ele toca sua máscara. Nesse instante, o feitiço se rompe,
e o corpo de Kraken começa a se transformar, ficando cada vez menos humano e mais parecido com uma besta mágica. Kraken declara que agora ele é, de fato, uma besta mágica, e encara Desir. Ele avança com um golpe tão violento que atravessa a parede e vai parar do outro lado. Desir tenta se defender, mas o Kraken desfere outro ataque e o arremessa com força contra a estrutura. Em seguida, o monstro não dá trégua e continua atacando sem parar, enquanto Desir apenas consegue esquivar-se por pouco de cada golpe. Recuando passo a passo, ele acaba encurralado perto da parede. Quando o Kraken tenta acertá-lo com um soco direto, Desir desvia no último instante, se aproxima e lança seu feitiço a queima-roupa. No entanto, a magia de fogo não causa nenhum efeito no Kraken, que imediatamente usa a magia da terra para lançar Desir para longe, fazendo-o voar pelo ar. O Kraken afirma que nenhum feitiço do nível de Desir é capaz de feri-lo e parte novamente para o ataque. De propósito, ele combina magia e golpes físicos ao mesmo tempo, impedindo qualquer tentativa de inversão. Desir mal consegue se manter vivo, lutando apenas para sobreviver. O Kraken não lhe dá nenhuma chance de contra-atacar, e Desir só não vira carvão por pura habilidade. Ainda assim, o monstro reconhece sua técnica, mas declara que o fim dele chegou, começando a invocar uma arma. Desir tenta inverter a invocação, mas não consegue anulá-la por completo. Com a arma em mãos, o Kraken avança para atacá-lo. Para se proteger, Desir ativa diversos feitiços defensivos ao mesmo tempo. Mesmo assim, o Kraken não para e passa a lutar com toda a sua força, devastando completamente a área ao redor. Convencido da vitória, ele começa a rir, achando absurdo que uma criança tenha ousado desafiá-lo. Nesse momento, a arma em sua mão começa a se despedaçar. O Kraken se assusta ao ver Desir completamente ileso diante dele. Desir explica que o feitiço usado era extremamente raro, e por isso levou tempo para ser invertido. Em seguida, ele começa a inverter a própria forma de besta mágica do Kraken. Ao perceber isso, o monstro tenta atacar novamente, mas Desir utiliza o mana da pedra e lança um poderoso feitiço de fogo, derrotando o Kraken com um único golpe. Logo depois, os amigos de Desir chegam ao local e ficam aliviados ao vê-lo vivo e sem ferimentos. Enquanto isso, no quartel-general da Torre Mágica, uma mulher pergunta a Desir se o pedido de recompensa que ele fez para proteger a região é realmente aquilo que ele deseja. Desir responde que sempre quis jogar xadrez com o mestre da Torre Mágica. Ao chegar lá, ele é recebido por Jord, que futuramente se tornará seu amigo e também é o atual mestre da torre. Desir se lembra de que, tanto no presente quanto no futuro, Jord é considerado o mago mais poderoso de todos. Os dois se sentam para jogar xadrez, mas Jord se desculpa, dizendo que só dispõe de 27 segundos antes de precisar ir para uma reunião. Desir então afirma que prefere jogar usando o método Airbill. Jord fica surpreso, pois poucas pessoas conhecem esse estilo de jogo. Mesmo assim, ele aceita o pedido, ajusta algumas regras e Desir comenta que aprendeu esse método com um velho amigo. A partida começa e, pelo andamento do jogo, Jord acredita que vencerá antes da reunião. Porém, Desir propõe uma aposta: quem perder terá que realizar um desejo do vencedor. Jord acha a ideia absurda, já que Desir é apenas um estudante e não teria nada de valor para oferecer. Nesse momento, Desir aponta para algumas gemas sobre a mesa e pergunta se poderia ficar com elas. Em seguida, ele começa a extrair mana diretamente da gema com as próprias mãos. Jord fica chocado e pergunta como ele conseguiu fazer aquilo. Desir responde que só contará se Jord vencer. Jord aceita o acordo e pergunta o que Desir exigirá caso ganhe. Desir diz que ele só descobrirá depois da vitória. Então, eles continuam a partida. Em outro lugar, vemos a Aegis parada do lado de fora durante a festa. Um professor se aproxima e pergunta por que ela não está com os outros, comentando que muitas fofocas estão circulando por causa da derrota dela no torneio de ranking. A Aegis responde que, se perdeu em uma luta justa, não há motivo para esconder ou mentir. O professor se irrita e diz que todos perderam por culpa dela, afirmando que, se isso for um problema, ela pode sair do Blue Moon. Porém, ao contrário do que ele esperava, a Aegis agradece pela boa ideia, joga fora o broche do Blue Moon e vai embora. Enquanto isso, Kaiser elogia seus amigos por terem lutado bem contra os Outers. Eles, no entanto, dizem que mesmo juntos não conseguiram sequer arranhar o líder inimigo, e que precisam se tornar muito mais fortes. Bran então pergunta a Desir por que ele se esforça tanto para fortalecê-los. Desir explica que, dentro de 12 dias, um Shadow World surgirá,
e eles serão enviados para limpá-lo. Diferente dos mundos criados pela escola, esse será real e extremamente perigoso. Se falharem, o mundo estará ainda mais perto da destruição, e nenhum deles sobreviverá. Para impedir isso, Descer afirma que fará qualquer coisa, sem recuar. Romântica já havia percebido algo importante: tudo que Descer diz acaba se tornando realidade. Mesmo pertencendo ao círculo mais baixo, ele é incrivelmente forte. Ele já previu muitos acontecimentos com precisão, e ela quer entender como isso é possível. Descer está prestes a explicar, mas Romântico interrompe, dizendo que não quer saber agora. Ela mesma descobrirá o segredo. Depois disso, Descer retoma o treinamento do grupo. Ele entrega uma lata Romântica e pede que ela transforme em uma esfera. Bron também aparece para treinar com alguém que ainda não havíamos visto. Aegis ignora completamente seu antigo grupo e passa a treinar ao lado de Descer. Com o tempo, Bron derrota seu instrutor. Em outro ponto, Descer desperta um poder adormecido dentro de Romântica. Aegis também conclui seu treinamento. A partir daí, a relação entre elas começa a ficar um pouco estranha. Finalmente, chega o dia tão aguardado. O anúncio da chegada do Shadow World é feito, e todos os estudantes são convocados para o auditório. Descer chega ao local junto de sua equipe, a qual Aegis também se junta. Ele se lembra de todos os seus amigos, e logo todos começam a ser teleportados. Então, pessoal, o vídeo termina aqui. Se gostaram da história, se inscrevam no canal.